Seja bem-vindo ao podcast Italo Ventura. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor, despertar a Mave que há dentro de você, a mulher de alto valor que está em você. Lembra, eu não quero te ajudar a ser mulher, porque só você tem esse poder. Eu tô aqui só para te lembrar quanto você é forte e como você pode usar esse poder para se relacionar, para viver o seu alto valor em um relacionamento de alto valor. Hoje eu estou entrevistando a minha aluna, a Nath Gil, que está num relacionamento e que é uma super Mave, então eu quero trazer ela aqui para revelar os segredos do modo de pensar dela para você. Melhor do que eu falar, né? Eu trazer ela aqui para contar para você como que ela pensa e a mentoria com ela hoje. Então vai pegando os pormenores, tá? Voltamos. Voltamos, galera! Ó, Nath, Então, então assim, como caiu, deixa eu só recapitular claro, em 40 bebam segundos água. tudo que aconteceu. Vamos lá. Então, olha só. Então, a Nath é minha aluna do MAVE 15. Ela, depois de passar por vários relacionamentos que deram certo, mas na época ela achou que não dava certo, mas hoje a gente viu que tudo deu certo, né, Nath? Ela disse, cara, chega, e ela decidiu entrar na turma MAVE 15, e agora ela está contando aqui. A gente parou do momento onde ela falou, nossa, eu vou seguir minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço minhas escolhas. Foi mais ou menos isso, né, Nath? Podemos seguir daí, né? Foi. É assim, vai ver o que eu tô fazendo, né? Pra conseguir o que eu consegui. Isso é em tudo na vida. Isso é em tudo, assim. Ai, nossa, você conseguiu um trabalho na prefeitura. Não posso falar. Você conseguiu um trabalho no lugar tal. Nossa, que incrível! Vai ver a quantidade de currículo que eu mandei. Vai ver a quantidade de coisa que eu fiz. O mestrado que eu tô me dedicando a fazer. Vai ver o que eu tô buscando, entendeu? Ítalo, no meio disso tudo, eu como engenheiro, eu ganhei prêmio no CREA, ano passado, em novembro. Também, olha só como é que tudo aconteceu, sabe? Eu vivi um momento assim, a minha vida fez assim, no todo. Então, assim, eu não. E eu sempre fui muito dedicada ao que eu faço. Quando eu quero e eu quero entender, eu sou dedicada mesmo. E foi você falar do raso e do profundo, que é o que diferencia, né? O raso do profundo é a continuidade. Eu falei, é isso. Então, assim, é a gente saber o que a gente quer, a gente ter a nossa estrela do norte e falar, é isso que eu quero, é o que eu quero. Eu quero viver um relacionamento. Eu não quero um relacionamento com um cara perfeito, com um príncipe encantado para vir no cavalo branco. Não, eu quero um relacionamento real, eu quero viver isso. Quem vai viver isso? É assim? E, assim, e tem o risco também, tá? Não me adaptei ao MAVE. Beleza. Mas eu tenho que pagar para ver. Eu não tenho que ter medo das coisas. Então eu falei assim, e aí quando as pessoas me questionavam, eu falei, cara, quem tá vivendo isso sou eu. É interessante, Nath, porque aquilo que eu falo, eu vejo em você, né? Quando eu faço lá as lives, né, de aquecimento pro MAVE, eu gosto sempre de me posicionar, de fazer uma limpeza assim estratégica. E eu falo assim, né? Algumas vezes mais contundentes, outras não. Acho que eu tô num momento mais zen. Eu sempre pego um momento assim, meio, né? Faca na caveira, mas mesmo assim você decidiu entrar, né? Tá É. certo, então vamos lá. Eu falo assim, olha só, tem dois tipos de mulheres que assistem a live, né? As curiosas e as comprometidas. Então a curiosa vai ver a diquinha. Só que naquele dia, né, naquele momento, dessa vez, nesse momento, você falou assim, cara, peraí, eu quero entender isso. Eu não quero uma Não quero diquinha, eu mais vou sofrer. literalmente pagar para ver. Eu vou Eu não literalmente quero pagar mais para ver. sofrer. Eu não quero mais sofrer. E se eu sofrer daqui para frente, eu quero entender o que eu tô fazendo de errado. Isso foi a minha decisão. E quando as coisas não davam certo, em algum momento você falava para você, tipo, eu não nasci para isso. Se tinha alguma coisa que você falava, eu não sou isso, eu sou aquilo. Você começou, sei lá, em Antes do algum momento a MAVE? gente em algum momento a gente cai. Várias vezes eu caí assim, tipo, Muitas, eu me muitas. comparava, eu me achava, pô, porque nunca não tem como competir com esse cara é isso, esse cara é aquilo, eu não,
eu sou tímido, sei lá o que eu Muitas, na época. O que você falava pra você? Umas 3 coisas muitas. que você se dizia. Eu não me achava bonita, eu não me achava interessante, eu não me achava, assim, eu não me achava capaz de atrair outra pessoa. Quando as pessoas ficavam comigo, eu falava, cara, o que que você viu em mim? Sabe? E assim, eu não me via. E quando eu sofria de novo, eu falava, eu me questionei várias vezes, realmente, eu acho que não é para viver um relacionamento. Realmente, eu acho que não é. Aí, 10 anos sem relacionamento. Meu último namoro, assim, oficial foi em 2012. Acabou em 2012. 10 anos sem relacionamento. Sim, com aquelas relações Sim, volúveis, né? Assim. né? Uhum. Então, assim, e aí eu falei, não, cara, tem uma coisa errada, mas assim, e aí quando eu comecei a me enxergar, porque primeiro a gente precisa se olhar, a gente É. precisa se amar. E quando você falou isso, e calhou da minha psicóloga falar junto a mesma coisa, sabe? E assim, era a consciência e a técnica, os dois juntos, assim, realmente faz uma outra diferença. E aí eu falei, não, peraí, o problema não é comigo. Eu só tenho que entender quem eu sou. Eu acho que isso. Ítalo, se tem uma coisa que eu vou ser grata a você e a Flávia também, a minha vida inteira, foi ter me descoberto. E o que você descobriu? Né? Então Cara, tá. O que você descobriu aí? eu descobri uma mulher forte. Eu já passei por tanta coisa na vida, desde criança. Eu tava falando, antes de entrar, eu tava conversando com a Liz. Eu até mandei um áudio para você, eu acho que você não chegou a ouvir. Que eu falei eu descobri um trauma, a Flávia vai amar isso. Eu descobri um trauma que foi o que sempre me, me boicotou. Mas foi tão difícil achar, tão difícil. Foi tipo um ahá, assim. Caraca, ahá, né? Coisa de criança. De Nossa. criança, porque é quando surgem nossos maiores traumas. Eu não conseguia copiar com as pessoas a mesma velocidade das pessoas na escola. Então, assim, naquela época, 94, as professoras não sabiam do A CA. gente não ajoelhava no milho, mas acontecia umas paradas assim, quase, né? Elas não tinham esse de entender, poxa, por que ela não está conseguindo copiar? Será que ela tem alguma questão? Não conseguiam trazer isso. Sim. Falava, ó, você vai perder a lição. Então, assim, eu fui reprimindo essa. Eu falava, eu não me adapto às outras crianças. E isso foi a minha vida inteira. Isso foi assim, foi no trabalho que eu comecei a querer agradar o outro, querer agradar as pessoas, a querer me encaixar no universo das pessoas e não entender que eu sou uma pessoa individual. E isso foi vindo a vida inteira. E há pouco tempo eu vivi isso de novo. Querendo me encaixar num grupo de pessoas, querendo agradar as pessoas, para as pessoas gostarem de mim. Tipo assim, Quando eu né? só tenho. E quando eu só tenho que ser eu. Vai gostar de mim quem quer gostar. Isso tem que agradecer, porque esse aí eu vou aceitar a gratidão, porque essa é. Porque isso muda tudo, né, Nath? Só, né? Porque, cara, é muito traumatizante você viver para agradar o outro, porque você quer ser aceita, né? Tipo, cara, eu quero ser aceita. Eu sei o que é isso. Todo mundo em algum nível sabe o que é isso. Já viveu Quando isso. se liberta disso, né? Aí Grila. responde, por exemplo, por que eu nunca terminei um relacionamento? Porque você não queria desagradar ninguém, né? E por isso você se Por sentiu que a tão gente fala? poderosa quando você Para falou isso. isso, eu olhei para mim, eu me escolhi. A gente tem que se escolher. E a gente tem que escolher. Aí, até a questão, por exemplo, voltando um pouco à questão das críticas que eu ouvi. Eu tenho muitas amigas de movimentos feministas, assim. Tem algumas que são muito radicais e outras, assim, já entendem que o feminismo é liberdade. Inclusive de você escolher com quem você quer aprender. As radicais falavam assim, nossa, mas é um homem falando, que não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu, tá, mas assim, eu quero entender o que ele está ouvindo. E a Flávia falava isso, escolha bem o seu mentor. E
É isso, e assim, eu bati com você, assim, comecei a ouvir o que você falava, e começou a dar certo, e começou a mudar a minha vida, Então entendeu? vamos lá. É assim, é muito legal você trazer isso, né? E você falou antes da gente cair na live, mas só para ficar na mesma página, né? Uhum, Tô aqui para te ensinar a ser mulher pelo simples fato de eu não ser mulher, eu sou mas mulher. assim, eu só falo de relacionamento, eu só tô te lembrando, ó, você, cara, você pode viver esse relacionamento, o É, seu poder e o caminho é esse aqui, porque eu já orientei, né? Eu sei também como é que pensa a mente do seu objeto de desejo dos homens, mas mais do que isso, né? Eu vou ficar só o tempo todo te levanta, levanta, sobe, ergue a cabeça. E aí, você edificando. fala assim, ah, tá bom. Então tá. A Flávia falou que você tem que escolher bem seus mentores e me sinto honrado, você me escolheu. Então, ok. E ela Mas também, né? por que que você me escolheu? Agora a pergunta de milhões, não de centavos, né? Porque tem muita gente falando disso. Homem, mulher, enfim, tem muita gente, né? Eu acho que lá atrás, em 2016, né? Eu não fui o primeiro, mas eu ajudei a abrir esse caminho aqui e tem gente falando. Mas aí, por Uhum. que você escolheu o Ítalo? O que que eu falei? O Ítalo, que é? Só afinidade? Ah, o topete. não. Nossa, o topete aqui. Cara, o topete de milhões. Eu vim pelo Todo topete. Nicolas Cagezinho. Eu vim pelo topete. Não, eu vim, Ítalo. Qual é a frase? O que é? Você sabe explicar? Ítalo, naquela live de aquecimento, quando você falou com tanta. É engraçado, a gente fala, às vezes a gente não sabe para quem a gente está falando, né? Uhum. Mas com tanto que impacte uma pessoa, e eu acho que, assim, uma pessoa que você impactou naquela turma 15 fui eu. Foi, né? Muito. Você falou para mim, muitas vezes você falou para mim. Quando você falou, você é comprometida ou você é curiosa? É você que vai decidir. Isso bateu tão forte no meio, veio direto no meu coração. Eu acho que era tudo que eu estava vivendo. Não é que foi a primeira pessoa que falou não, mas tudo que você falava para mim fazia sentido. Eu acompanhava você no YouTube, eu via todas as suas diquinhas, porque quem quiser diquinha tem lá no YouTube. Eu via as Arrodo. diquinhas, eu via as diquinhas, assim, eu via tudo. E eu acompanhava. E aí, quando eu vi que eu tinha a oportunidade, eu já estava buscando há muito tempo, mas eu tinha que estar pronta. Quando eu vi, eu paguei para ver, entendeu? E aí, quando eu vi que você. Cara, você lembra de todo mundo, Ítalo. Você lembra de todo mundo da turma. Quando você não Uhum. lembra o nome, você vira e fala assim: ah, você é aquela história tal. Cara, é tratar a pessoa como indivíduo. Isso é raro no mundo hoje, é raro. É o que falta. Você trata a pessoa como indivíduo. E isso foi assim, foi uma conjunção de fatores assim. Mas quando você falou, eu senti que você falou para mim. Eu entendi, é igual a gente tá com a antena ligada do rádio, né? Quando está na sintonia. E quando a pessoa fala, a gente capta. É isso, e eu captei. Eu falei, não é ele que eu quero que seja meu mentor. E quando eu comecei a acompanhar as lives de aquecimento, que aí eu terminei com o Zé Ruela lá. Cara, é isso, eu tô sentindo que é isso. E eu falei, é ele, eu vou escolher ele. É minha Eu vez, quero né? ouvir o que esse cara, eu quero ouvir o que esse cara tem pra falar. Não é possível, tanta gente conseguiu, por que eu não vou conseguir? O que eu tô disposta a pagar o preço. Isso. E é isso. E foi você, a forma de você falar. E quando eu adorava quando você dava esporro em todo mundo, porque o Ítalo Olha, dá esporro. O Ítalo dá esporro. mas na Porque sua ele turma foi light, né? Vocês estavam. Essa é uma foi. turma bem bonita, né? Foi, Foi acho que especial. foi Foi uma das espe... turmas mais espirituais, assim, do MAV, né? Foi bem. Eu tenho até hoje aqui. Filosófico. Eu tenho até hoje. Inclusive, tudo que você fez nas lives, nas mentorias, tudo que você falava pra gente, eu tenho anotado na minha parede até hoje. E eu Olha. lembro de uma palavra que você falou na primeira mentoria, que Uhum. era entrega. Ah, E eu tenho anotado aqui porque isso é entrega. E isso é que fez a diferença para mim. É entrega.
a gente se entregar para viver aquilo ali, a gente está disposto a pagar o preço, entendeu? E foi isso. Você doou, né? Você deu e recebeu, né? Simples, né? Igual mágica, né? Sim, todo mundo tinha que E, entender isso. mas você vê que a gente. Até eu me A perco gente às vezes também. É bom lembrar. Eu lembro você, você me lembra, a Flávia me lembra, outros mentores lembram, e sim, um vai lembrando o outro, aí vira uma e corrente a do bem, gente, porque é fácil é, esquecer também, né? A gente é meio bobo, ser humano, a né? gente escorrega, Ítalo. A gente É. é passível de erro. A gente escorrega, a gente erra. Eu, eu já estou na segunda vez fazendo MAV pela segunda vez. Inclusive, você participou de 2 ciclos de mentoria, não participou? Ou você estava só no Do ciclo da. meu, E você do foi para outra meu, da turma turma também, né? seguinte, da É, turma seguinte. né? E assim, e participei, e via, e Foi acompanhava. diferente participar no segundo ciclo? É diferente? Foi, foi. E que é melhor, participar no primeiro ou no segundo ciclo? Porque são duas pessoas diferentes, né? Duas Naths No diferentes. primeiro, não. Todo dia a Nath é diferente. A Nath que acorda todo dia. Das, o primeiro a gente está assim, com o ouvido muito ligado, né? A gente está, Uhum. assim, prestando atenção em tudo. Pelo menos eu fui assim, eu absorvia tudo que você falava. Se você falasse um ai diferente, você falou de café, eu aprendi do café que você tomou, que Legal. você falou, que você ensinou. Mas assim, a gente aprende tudo. Na segunda, a gente vê o que a gente ainda erra com algumas mulheres, depoimento de outras mulheres. A gente continua com o ouvido ligado, Uhum. mas a gente está mais confiante de dar o nosso depoimento. Fala, não, mano, não é por aí. Não, Tá não mais age. espertinho, assim, né? Tipo, tá menos crua, né? Tipo, cara, Sim. não, né? É assim, é o primeiro a gente aprendendo, e aí que a gente já tá, tipo assim, um nível antes, um nível depois, né? A gente fala Passou de assim, série, nossa, né? eu fiz isso. É tipo isso. Passou de Nossa, eu série. fiz isso. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu, sabe? E assim, não, e hoje eu vejo que não é por aí. É diferente. E eu acho que, assim, a mulher que entendeu, porque assim, a gente está num movimento muito grande de liberdade ainda. Eu acho que a gente ainda está vivendo isso. E eu não falo só da mulher, assim, eu falo das pessoas como um todo, sabe? Porque tem muito homem que não consegue ser sensível porque foi condicionado a isso. Você fala isso muito. Sim, sim. A gente está num movimento tão libertário, assim. Maneiro, né? Eu tava vendo aquele Harry Styles. Gente, ele é demais. Eu adoro. Nossa, eu olho pra ele assim, meu olho brilha, porque assim, ele é livre. É. É, Ele é uma coisa assim que, tipo, é magnético, é encantador. Esse cara é livre, ele não tá nem aí com nada e por isso ele é tão, sabe né? quem faz isso pra Incrível. mim? Assim, quem que eu olho e falo, caraca, que mulher. Quem? A Isa. A A cantora Isa, Isa. a cantora Isa? Tem a Isa, a Anitta. A Anitta, nossa. A Anitta me fez chorar ontem, mas enfim. É isso. A gente Né, vê. cara? é- Goste ou não, goste sim. ela é Ela tá lá livre. brilhando e ela é livre. Exato. Elas são livres. E É é muito. isso. Esse é o fetiche da humanidade, né? A liberdade, né? A gente foi condicionado a muitas coisas, assim, durante muito tempo. Então, acho que assim, a gente está vivendo esse movimento tão libertário, e para a mulher ainda é um pouquinho mais puxado. Ainda é Ah, assim, a gente ainda tem uns padrões, a gente ainda tem umas situações que a gente. Então, acho que a missão de quem já é livre, quem está aprendendo, quem já está pelo menos um pouquinho mais avançado, é compartilhar e puxar todo o resto. Então, assim, por isso que eu falo, Ítalo, a minha gratidão é te ajudar, é fazer uma live, é você me chamar para uma live de aquecimento, é o que você precisar de mim. E você gosta de me fazer chorar de vez em quando. Eu lembro lá em São Paulo que você falou para mim, porque tinha esquecido, né, o kit, alguma coisa assim, uma confusão que deu. E aí a gente já estava sem microfone. Aí você foi me puxando o palco e falou assim: você ainda vai falar para muita gente? Você ainda vai falar para muita mulher e ajudar muitas mulheres. E eu já tenho isso no meu histórico, sabe?
de semana das manas, de, sabe, de puxar. Porque eu tive muita oportunidade de ser criada por um pai que falava assim, você vai ter o seu dinheiro. Tudo que você fala para mim hoje, que eu não tinha vergonha na cara, que eu fingia que eu não sabia, mas meu pai, antes de morrer mesmo, falava para mim, você e a sua irmã vão ser livres. Vocês vão casar por amor, com quem vocês quiserem casar. Vocês não vão casar por dinheiro, vocês não vão ser dependentes de outras pessoas. A minha mãe é uma mulher livre. Minha mãe sempre foi livre. Então, assim, sempre trabalhou, sempre foi... Minha mãe, para a época que ela engravidou, minha mãe engravidou com 30 anos, era, tipo, velha, entendeu? Mais, né? Então, Devia assim, ter ouvido demais, né? Nossa, mas só peraí, agora. só agora. É. Sabe que a Então, maneira Flávia assim, estava falando comigo, foi hum, ontem, acho que foi ontem, né? Um ponto de vista muito maneiro, que as pessoas falam que casamento é uma instituição falida e tal, relacionamento, casamento, né? Vamos falar que é a frase que o pessoal, casamento é uma instituição falida. Mas olha só, cara, cada vez mais, né, as pessoas estão ficando juntas porque querem, né? São livres. Então, eu acho que, na verdade, ela de falida não tem nada. Porque lá atrás as pessoas ficavam porque eram obrigadas, porque tinha era bonito. dependência, era bonito, uma dependia, não podia divorciar, um monte de coisa, né? Agora, no meu mundo, na minha bolha, eu vejo um monte de homens e mulheres que têm seu dinheiro, têm sua independência, mas decidem ficar juntos. Nem filho tem, mas eles querem ficar juntos. Né? Porque Sim. antigamente, filho. Não, não tem nada. Eles podem ter a pessoa que quiser, a vida que quiser, nada prende eles, mas eles Mas decidem é ficar juntos. escolha. Pô, isso que é liberdade, né? Liberdade é dizer sim quando eu quero dizer sim, não quando eu quero dizer não, né? Sim, e hoje eu até estava falando com o Marcelo, que é meu namorado. Não sei se eu falei para ele assistir, eu ia falar Tá dele. certo. Não Então, falando mal de assim, você aqui, tá? não, eu estava falando com ele, assim, que a gente escorrega muitas vezes. Muitas. E a gente entende. Só que é aquilo, é o que você fala também, que a gente tem que cair, mas a gente tem que levantar mais forte. É. Então, assim, e eu levei até questão para minha terapia, para eu começar a entender, porque às vezes a gente não entende, gente. A gente realmente não entende, a gente precisa de alguém de fora, às vezes, para entender o que a gente está passando. Entendeu? Ou uma amiga ou terapeuta, a gente precisa de ajuda às vezes. A gente não tem que achar que sabe tudo, a gente não tem controle de tudo. E aí eu falei com ele, olha, que aí eu cheguei à conclusão que não era ciúme a situação. Uhum. Era que, assim, você tem a sua liberdade, você podia ficar com quem você quisesse. Se você tá comigo, é porque você gosta de mim. E você quer estar comigo. É uma escolha que a gente faz. Uhum. E é uma escolha que eu faço estar com você. A gente não tem, não é que seja dependência, entendeu? E assim, então, eu sei que, assim, se eu tenho essa visão, não é ciúme. Porque você está É, escolhendo estar aqui. Você pode estar onde é. você quiser. E vou te falar, é exatamente isso, né? Eu e a Flávia, a gente faz terapia de casal. E às vezes, não uma vez, mas várias vezes, né? A gente encerrava a terapia com o Arthur, nosso terapeuta, ele falava assim, olha pra Flávia. Aí, Flávia, olha pro Ítalo. Aí diz assim, eu escolho você. Aí a gente falava, aí o olho, né, ficava cheio de água. E ele falava, você usou, né? Parece que você estava lá. Realmente, é uma escolha. Eu escolho a Flávia todos os dias. A Flávia me escolhe todos os dias. Essa é a parada. Não tem nada merecido e não é por outra coisa, mas todo dia é uma escolha. Eu escolho ela, ela escolhe estar comigo, porque nós somos livres, né? Mas todo dia é uma É isso. escolha, né? É É. sobre, né? E é isso, né? É sobre. É E sobre. assim, é sobre. E é isso. A gente, a gente pagar o pato também, né, Ítalo? Eu quero viver isso aqui, entendeu? Eu quero viver essa história. E Ó, assim, eu não quero ficar, não quero testar. Eu quero viver isso. E eu falo isso pro Marcelo, muito, desde o início do nosso namoro, eu falei isso para ele. Eu não quero testar com você. Eu quero viver isso com você. pra Eu ver se vai quero dar viver no certo. relacionamento. Eu não tenho mais idade para ver se vai dar certo. E eu não tenho mais saco para ver se vai dar certo. Eu quero E olha, acertar. e é de novo, né? Você quer
profundo. Você não quer conhecer um pouquinho do Marcelo, nem o Marcelo conhecer um pouquinho da Nádia. É conhecer profundo. E profundo é ver você despida, né? Ver suas feridas, né? Ver sua cicatriz, Muitas. ver suas coisas boas. E é isso, cara. Mas olha só, quantas pessoas conseguiram ter uma profundidade dessas, né? Então é uma dádiva, assim, ver isso, né? Não é para poucos, não é para muitos. E sabe o que que eu acho importante? Eu Hum, estava falando com a Liz também de várias coisas. A gente tem que falar. A gente tem que falar que a gente erra. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar o real. Que não, você é. não vai entrar no relacionamento e vai ser, mil maravilhas, estou vivendo um relacionamento, estou vivendo um conto de fadas, estou vivendo. Não é isso. Tocando aquela música I love you for infinity. Oh, oh. Você tá lá abrindo a janela, não é toda hora não, né, gente? Exatamente, não é isso, não é isso, não é isso. É real, é mundo real, são pessoas reais. Se você está entrando na vida da outra pessoa, você vai ter que ver, lidar com as coisas dela, com as questões dela, ela vai lidar com as suas questões, e a gente vai bater, vai ter pontos que a gente vai divertir. Eu e Marcelo, a gente tem um acordo, que quando a gente entrar num ponto e, tipo, não entrar, não tiver como entender e viver, agree to disagree. Tipo, a gente concorda que a gente discorda. Entendeu? Então, assim, e aí agora a gente tem um outro problema e a gente desenvolve uma nova tática. Entendeu? Assim, a gente vai criando, porque o relacionamento é nosso. É para Vai duas criando, pessoas, eu e ele. vai criando Entendeu? esses Então, de ih, boa apagou a competência. luz. Acabou a luz aqui. Ih, tá piscando, peraí. Vai acender. Acendeu. Então, acho que Nath, agora voltou. Ih, agora acabou mesmo, Vitor. é queda? Ah, É, então no vou Rio de apagar a minha. Janeiro, né? Espera aí. Não vou Peraí, acho apagar. que agora que tá indo tá voltando. Peraí, deixa eu Eu ver. apago a minha aqui também, a gente faz a live no escuro. Não, acho que agora ficou. Acho que agora vai Voltou? ficar. Não, é porque hoje tá chovendo, tá Ah, ventando. aqui, Rio de minha Janeiro filha. é assim. Outro dia eu fui fazer uma live com a Glorinha. Hum. Mandei mensagem pra Liz. Olha, choveu, tô sem luz, né? Porque é só chover, né? Não é só Aham. ter tempestade, né? Estamos aí. Gente. A gente Não, e vai tá vendo, estão lidando. tendo uns ventos aqui no Rio agora, assim, ventos 70 quilômetros, uns negócios que nunca Né? tiveram aqui. Assim, para os Hoje eu seus tava... lados aí tem. É o juízo final, gente. Aqui, como é que você Fale. conheceu o Marcelo? Vamos pra parte da fofoca. A parte Você profunda, ó, gente, gosta. quem viu, viu. Isso é Essa profunda. fofoca pode, né, Ítalo? Essa fofoca a gente pode fazer fofoca boa, né? Conta essa fofoca pra gente aí, Nath. Você conheceu ele Olha, aonde? o Marcelo, ele tem uma página aqui. Hum. Posso? Daqui a pouco eu vou fazer propaganda, Ah, posso? faz Ele tem falar aí, o Marcelo tá aí. jeitinho carioca. O jeitinho Jeitinho, a carioca. página Jeitinho, o É, Jeitinho, cara. Tá. é de memes. Ele até postou meme seu também, que você falava Ah, do é? cobertor pequeno. Que, ele era tudo de bom, mas ele é muito feio. Aí você, a vida é cobertor pequeno, né, bebê? Então, aí foi inclusive aí que eu comecei a falar que eu falei que eu era sua. Vou chegar nessa Tá. história, que eu falei que era sua aluna. O Marcelo, eu segui a página do Marcelo, acho que uns 2 anos, assim, Tá. que era só de memes, enfim. E Uhum. aí eu não sei se você lembra de um viral que teve do Imaginando a Copa, há anos atrás que Ah, eu teve. lembro do pessoal falando, imagina na Então, Copa. é do Qualquer Marcelo, pessoa. é do Ah, é? Marcelo. Caraca. É. E aí Olha, então dá ele. pra reviver agora, né? O viral dele, né? Dá, Esse ano dá. tem como. Que foi na época que teve Copa aqui, que aí falavam, nossa, que dificuldade, imagina se já tá ruim assim, imagina na Copa. E falavam assim, né? Enfim, Caraca. aí foi um viral, enfim. Eu já segui a página, Tá. e aí veio a pandemia. Uhum. E o Marcelo sempre interagia muito, né, com os seguidores e tal. E ele viralizou muito na pandemia. Ele, tipo, foi para, sei lá, 72 mil agora, mas, assim, foi para 50 mil seguidores, assim. Porque a gente estava vivendo um momento tão triste que eu acho que o meme, eu acordava, eu ria com as coisas do Marcelo e sem conhecer o Marcelo, sem a curadoria dele lá de meme. Tá. Era a primeira coisa que eu fazia. E me ajudou tanto, assim, na pandemia, porque a gente ficava em casa, enfim. Aí
Passou um tempo, a gente começou a... Antes eu saí, que eu saí com 2 pessoas antes, né? Antes eu saí com o primeiro, que não prestava mesmo. Uhum. Eu conversei... Não, minto. Eu saí com esse cara, eu tava meio desiludida, e comecei a puxar assunto com o Marcelo, alguma coisa assim. Acho que fez 2 anos que eu seguia e ele me seguia no jeitinho. E a gente começou a conversar. E aí ele foi, pô, me adiciona... Ele fala que não falou isso, mas eu lembro muito bem. Ele falou, nossa, você é bem gata, hein? Você é bem gata, hein? Aí eu vou te seguir no pessoal. E aí a gente começou a falar e tal, só que eu ainda tava muito... Eu ficava muito assustada com as coisas, assim. E o Marcelo tava super empolgado, porque ele tava gostando de conversar comigo e tal. E eu Assustada cancelei. com o quê? Assustada com o quê? Que eu tava saindo com um cara que não prestava, né? E aí Ah, quando vem uma tá meio, pessoa tipo, legal... saudado, assim, sabe? É. É, aí vem uma pessoa legal, aí você fala assim... E ela começa a se empolgar. E aí eu falei, cara, ele se empolgou muito, eu tava meio assim ainda e tal. Aí eu falei, cara, eu cancelei o Marcelo. Ah, é? Nessa história, cancelei. Ele fala que Coitado. eu cancelei, ele fala que eu cancelei, agora eu estou falando que eu cancelei. E aí, assim, não desmarquei de sair e tal, e ele ficou chateado, blá, blá, blá. E aí eu conheci, passou um tempo, eu conheci essa outra pessoa, que foi Tá, com quem eu terminei. tá. E aí passou de novo um tempo, e quando eu comecei a sair para me divertir, eu Uhum. falei, cara, eu tô querendo ir num samba. E o Marcelo é super carioca, assim, né? Super conhece Deve todos os conhecer lugares. todas as quebradas aí, todos os Pois pontos é, turísticos, os picos e tudo. isso. Ele é essa pessoa que sabe tudo. Ele recebia turista, enfim. E aí eu comecei, eu tinha voltado a falar com ele, mas com uma amiga. Tá. Aí eu falei, cara, vamos no samba tal, samba dos Guimarães. Ela falou, cara, eu tô indo para um outro samba que eu gosto muito. Se você Ele quiser te ir, vai falou um. que tá vendo pro outro É, samba? Aí ele falou, se você quiser ir, vai um pessoal legal também. E... Mas, enfim, se quiser ir, pô, vai ser bem-vinda, galera, gente boa e tal. Eu falei, tudo bem, vamos. Eu tava querendo sair, eu tava querendo me divertir, né? Falei, vamos, super, ó, mas não vou atrapalhar nada, não. Pessoal legal. Então tá. Aí chegou lá, cara, o Marcelo, eu fico boba falando dele. Mas ele já me esperou na porta. Assim, todo mundo entrou, ele ficou me esperando na porta, eu chegar. Caraca, diferente. Aí eu falei, pô, fofinho, tipo. Aí ele fala que tinha enfim, que eu tava de olho em outra pessoa, e eu falo, lembra que você fala, você tem agora eu vou comprovar isso aqui, porque pra ele ver que eu não tô mentindo. Putz. Você fala, presta atenção dá atenção pro amigo. Uhum, uhum. Então, aí eu fiz isso, das suas diquinhas do YouTube, dá atenção Marcelo pro vai me amigo. odiar, cara. Você tá falando isso. E Marcelo, não aí, fui eu, é outra pessoa. Tá? É outro canal, ela confundiu aqui. aí eu fui e eu virei e falei assim, Aí teve uma hora que quando esse amigo dele ficou com alguém lá, eu falei, vou ter que ficar com o Marcelo. Aí ele, como é que a gente chegou nisso? Não é nada disso, Marcela. Não é nada disso. Não é nada disso. Aí eu falei, eu vou ter que ficar com o Marcelo. Aí ele, como é que a gente chegou nesse assunto? Ele, você não queria ficar com... E aí a gente ficou. Uhum. E, enfim, eu lembro até de uma postagem que eu fiz um dia, que foi aquela música do Vinícius, do Canto de Ossanha, que Ah, fala tá. que eu só vou se for para ver o novo dia. Como é que é? Eu só vou se for para ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Eu lembro exatamente que eu cheguei em casa de manhã e muito tempo eu não fazia isso. E, tipo assim, eu só. Enfim. E aí eu já tinha começado o Mave, mas eu ainda não tinha começado tudo. Então, tipo assim, tem coisas que não foram. Mas aí rolou da Não gente foram ficar. conforme o figurino, sim. E aí, mas assim, eu tinha certeza que eu tava querendo ficar com ele. E aí, enfim, aí teve um outro dia que a gente combinou a praia, aí teve um evento que ele foi comigo, aí teve um outro samba. E assim, eu não estava prestando nesse dia, realmente fiz as minhas, errei muito.
E assim, e aí a gente, no geral, assim, eu até falei isso, a gente tá ficando desde. A gente teve um hiato, mas a gente tava ficando desde novembro do ano passado. Então, assim, vai fazer um ano daqui a pouco. Uhum. E a gente viveu isso, assim, foi aí que a gente começou a ficar, e aí foi que eu. Sabe, o Marcelo, ele me mostrou, ele não criou um papel, igual a gente fala, né? Que às vezes o homem cria um papel pra gente, pra Sim. conquistar a gente. O Marcelo não. E isso começou a me encantar, a simplicidade dele, sabe? Então, Ah, assim, aí fala, né? Essa não ter máscara. simplicidade mesmo, né? É uma. Acho que me falhou a palavra, mas não tem muito parafernália, assim, né? Isso aqui Não. sou eu aqui, cara. Sou eu aqui. Tem muito É, né? sim, Legal, e é legal, gente, assim, né? Gente, assim, sim, é que é encantador, né? ele. É É, encantador. é ele dá valor às coisas simples, ele dá valor aos amigos, ele dá valor a ver um filme junto, ele dá valor a um samba legal e a gente se divertir. Então, assim, a gente adora isso. A nossa música é de samba, né? É aquela água de chuva no mar. Então, assim, De quem que é, é, quem que é essa música? a Beth Carvalho, que acho que foi a primeira que Beth gravou, Carvalho? né? Que é aquela a gente se fala no olhar. Ah, E olha a obrigado. cocriação, né? Eu vi um vídeo há um ano atrás do Marcelo D2 com a namorada e eles cantando essa música e pulando. Eu falei, cara, essa música exatamente, eles falam, cara, que. Eu falei, nossa, que vibe, eu quero viver isso. E calhou da nossa música ser mesmo, aí a gente tem esse negócio com samba também. Quando toca a música, a gente também pula. Então, assim, foi assim, a gente teve uma história meio conturbada no começo. E aí eu tive Doutor. que. Não, eu só. É porque tá acabando a bateria aqui. Eu vou botar na tomada, tá? Mas assim, aí quando ele. Ele não queria, aí eu fui e peguei algumas e falei assim, cara, não, é ele que eu quero, entendeu? O cara com quem eu quero estar. E aí eu lembro que eu estava na mentoria com você Eu e lembro. que eu falei, eu vou ter uma conversa com ele, mas eu não sei o que vai ser. Eu lembro Eu lembro que foi disso. até no dia que você me deu o, Foi. o, Eu tava o na café. sala aqui. Eu lembro, tava nessa sala aqui. E aí eu virei e falei assim, cara, eu não sei o que vai ser, mas a gente vai conversar. E aí eu botei pra ele que, assim, eu queria ficar com ele. Só Uhum. que, assim, e ele tem os traumas dele. O Marcelo tinha saído de um. Ele tinha um histórico de relacionamento também. E ele deu até uma entrevista, olha que loucura, no jornal, numa revista aqui do jornal aqui do Rio. E Uhum. aí ele falava assim que ele saiu como Fear of Dating Again, né? FOADA. Medo Fear of Dating Again. de relacionar novamente, é. É, e só que quando ele deu essa entrevista, a gente já meio que tinha se acertado. E ele falou que ele não queria namorar por carência, que ele queria namorar uma pessoa que tivesse os mesmos gostos que ele. Uhum. E quando ele falou isso, ele já respondeu, a gente já estava meio que se adiantando, assim, meio que se acertando. Uhum. Foi depois dessa conversa. Então, assim, a gente fala que foi conturbado, mas a gente se orgulha muito disso também. Olha lá, botaram ali, Foi. é tão bonito o nosso amor. É isso mesmo, é essa música. Então, É porque são assim, duas energias muito fortes, né? E aí dá um choque até se ajeitar. E quanto tempo foi desde, desde ó, esse samba aí até um namoro? Teve um hiato, foi. pelo que você me falou também, Teve um né? hiato, assim, de algumas semanas. Tá. Mas foi, ó, a gente ficou em novembro, a gente começou a namorar oficialmente, namorar em abril. Mas, assim, a gente se acertou em fevereiro, março, assim, é fevereiro. A gente se acertou. E aí a gente reiniciou a história, mas já num Um outro outro fluxo, flow. entendeu? E vivendo com alto valor. E o que foi diferente? É isso que eu ia te perguntar. O que foi diferente dessa vez? Porque, beleza, você estava 10 anos sem se relacionar.
Ítalo, eu Por apanho que todo dia. mudou? Eu apanho todo dia no relacionamento. Às vezes a gente escorrega tanto. E assim, o que mudou foi o compromisso um do outro. O compromisso da gente com o que a gente quer. Eu falo que teve um dia que eu falei, ali eu descobri que a gente ia realmente namorar. Que dia? A forma. Foi um dia que a gente foi ver o sol nascer na Praia Vermelha. Caraca. Foi assim, que a gente tinha ido numa festa, foi uma confusão. E a gente estava junto e a gente foi na Praia Vermelha ver o sol nascendo. E ali, aí a gente tirou foto, a gente sempre tirava foto, mas esse dia o olhar dele estava diferente. Eu falei, ali eu sei que a gente. Aqui eu tive a certeza. Eu mostro essa foto pra ele às vezes, falo, aqui eu tive a certeza que a gente ia namorar. Olha que maneiro. Muda. Muda quando a pessoa tem. Quando a pessoa tá, assim, dedicada. E aí ele teve uma outra vez que ele falou, ó, agora minha prioridade é estar com você. Que aí começa a mudar e, assim, e se adapta, né? E aí, enfim. Aí a gente teve um carnaval no Rio que não teve, mas teve, e a gente foi. E aí foi a prova, assim. A gente passou os 7 dias, assim, juntos. Assim, a semana inteira. A gente ia pro bloco, a gente dormiu em casa, acho que um dia só. Então, assim, os outros todos a gente ficou junto. E a gente curtindo, só eu e ele, o carnaval, só eu e ele. Então, assim, aí que a gente começou a O do perceber Rio é que. mágico. Quem passa carnaval no Rio, se você passar carnaval do Rio em casal, já era, vai dar bom. Cara, Tem é uns isso. negócios, né? Tem. Carnaval. E aí, no outro carnaval que foi o oficial, que foi em abril, a Aham. gente bateu o martelo. Então, assim, é isso. Ele, assim, ele. Quando a gente viu que a gente era. Ele começou a ser o meu melhor amigo. E eu falo isso pra ele, eu tive a sorte de encontrar o meu melhor amigo e o meu amor numa mesma pessoa. Que isso é gostoso, né, Ítalo? Quando a gente para e analisa o todo. Aí quando a gente tem DRs, e quando a gente erra, e quando a gente vacila, porque a gente vacila, aí a gente vê e fala assim, peraí, não é isso aqui. E eu falei isso pra ele, hoje a gente não é isso. A gente é muito maior que isso. Nosso amor, a nossa história é maior que isso. A Nossa, que bonito. sensação, assim, eu vou chorar, porque assim, eu sou apaixonada por ele, de É. verdade. Ah, e até eu tô apaixonado por ele. Porque assim, ele é tão grande, assim, o coração dele é tão grande. Ele tá vendo isso aí, ele não ele ele me mostra assim todo dia assim o coração E dele. E esse a gente, equilíbrio, né? Esse equilíbrio, né? cara, assim, e ele tem as inseguranças dele, ele tem as coisas dele. Ah, minha dentista tá aqui falando apaixonada demais. Quero saber se minha Ah, Invisalign chegou. Então, assim, ele conseguiu, assim, sabe aquela história do ele faz tudo valer a pena? Quando você, acho que você viveu isso com a Flávia, você vive isso com a Flávia, do tipo, tudo que você viveu de ruim, tudo que você sofreu e que faz valer hoje o que você tem, faz tudo valer a pena? ah, é uma parada meio mágica, assim. Um dia espero que vocês vivam isso. Assim, É, eu tô longe, ainda não tô nesse nível que você e ela estão, mas assim, eu tô a primeira vez que eu tô tendo um relacionamento assim. e o que E que eu não sei o mudou? que vai ser. O que mudou, Nath? Porque mudou o comprometimento, é isso que você falou, né? É isso, né? Uhum. E, cara, eu vou viver e eu vou aprender e eu não quero perder tempo E é com bobeira. recíproco. É recíproco isso. Quando mudou, é reciprocidade. Lindão. É isso. É isso, como que é? Apenas, né? É simples, né, Ito? Acho que a gente fica buscando muito, muito, assim, em coisa que criando uma felicidade, uma verdade, quando é simples. Se eu pudesse resumir numa frase tudo isso que a gente conversou agora, né? Essa 1 hora, um pouquinho mais, entrega, né? Você se entregou, você decidiu. Aí aconteceu, né?
É a Sim. gente se Mas jogar. você mudou. Foi você que mudou, viu, Nath? Sim, Tudo sim. foi a mágica. A mágica foi Meu sua, gatinho. tá? Meu gatinho. Sim, é isso. E a gente. Ítalo, eu lembro de cada coisa, assim, do Mave. Eu nunca tinha aceitado meu corpo, por exemplo. E quando eu me abracei, tem até que você fala assim, quantas vezes você foi pro seu corpo que ele não era o suficiente? Ali foi uma virada de chave, assim, um pulo. E aí, quando tinham outras situações, assim, escreve a carta para essa criança, outro pulo. E quando a gente começa a dar os pulos e se lançar, a verdade é essa, Uhum. sabe? E aí a gente vê o mundo muda, mas na verdade não era que o mundo tá do mesmo jeito, foi você que mudou. É, você que mudou, né? E o seu mundo mudou, né? Muito. Eu sou Nossa, assim, hoje sou muito grata. Muito. surreal, Nath. Se você pudesse resumir uma ave em uma frase, qual que seria? Uma frase, poxa, me pegou. É assim, é a gente descobrir, a gente se descobrir antes de tudo. E ver que a gente é incrível. E hoje eu sei que eu posso tudo que eu quiser. Só tá começando, né? A brincadeira, né? Ó, vida longa pro relacionamento seu e do Marcelo. Quero ver, Recebo. quero ir um dia no casamento, me chame, tá? Eu já Eu te vou. falei que se rolar o casamento, eu já fiz a proposta. A Flávia tá aí ouvindo. Eu faço agora para todo mundo que está assistindo, essas 400 e tantas pessoas assistindo, Uhum. que eu quero que você celebre. Ah, a gente vai estar lá. Vou aprender como é que faz. Deixa Eu quero que comigo. você celebre. Você vai ter que fazer esse Fechou. esforço para Eu sua recebo. aluna. Eu E ela recebo. também. E ela Tá bom. também. Vai estar lá. No Rio, né? Pô, sendo no Rio. Não, amor. Sendo no Rio a Então, gente mas vai. Claro. assim, mas esse ainda é um ponto. A gente está Vai caminhando chegar para lá. chegar, Vai né? chegar lá na hora Mas é certa. isso. A gente Ah, só quero que só para quem achar que a gente vive o conto de fadas no MAV, a gente aprende muito. E até na hora de aprender, a gente acaba voltando mais forte, a gente escorrega, a gente cai. Mas é importante a gente saber que a gente não está sozinho, que tem muita gente que vive isso também, que a gente está aprendendo, que a gente não sabe tudo. E é isso. é isso. E o que você queria deixar de, de frase final para quem está te ouvindo, para as mulheres? Lembra que você falou só precisa de uma pessoa? Se tem uma pessoa aqui, o que você queria dizer no seu fundo do seu coração para tocar uma pessoa que seja? Quem vive a sua história é você. Que vive a sua Quem história. sofre, quem sorri, quem comemora é você. E só a gente sabe a nossa luta, o nosso dia a dia, o que a gente enfrenta, os nossos medos. Então a gente não pode deixar ninguém dizer o que a gente tem que fazer, a gente tem que escolher. Sabe a dor e a beleza de ser quem se é, né? Eu diria É, Caetano. a dor e a delícia de ser o que A é. dor e a delícia, olha só. Tipo isso. Caetano. É, é isso, entendeu? Então, é só a gente sabe onde que dói, onde que é perto. Então, se você tá com dúvida, se você acha que relacionamento não é para você, não é nada disso. É para você sim, você merece ser amado, você merece ser vista, você merece alguém que te faça feliz também. Fazer alguém feliz, aprender, não é nem fazer o outro feliz, né? É compartilhar momentos de felicidade, né? Vocês criarem um mundo de vocês. Então, é isso. Eu acho que você merece ser feliz. E o seu compromisso é com você. O meu compromisso é comigo. Você. A gente Sim. fugiu um pouco do script, se é que tinha script, né, Ítalo? Mas acho que foi tão legal, Não, mas assim, é de bom. poder falar. Estamos aqui Cada para uma é isso. diferente, né? Fala, né? Nath, Sim, obrigado pela generosidade. Manda um beijo imagina. pro Marcelo. Você Contem sabe. comigo da mesma forma que você fala, né? Conte comigo. Conta comigo. Tá bom? Com certeza. Grita E eu aí. sei que eu posso contar com você.
Muito obrigada por tudo. Flávia, gratidão. Eu sei que você não me conhece, assim, de nome, mas sei que vocês estão ouvindo aí. Gratidão. Ih, foi mal. Gratidão, Flávia. A Flávia tá de Gratidão. longe, a Flávia tá lá de longe. Gratidão. Você é incrível também, viu? É Ó, isso. beijo, Nath. Obrigado, tá? Um beijo. Beijo e muita luz para vocês. Obrigado para você também. Beijo, queridos. Essa foi a Nath Gil, minha aluna do Método MAVE. Espero que você tenha pegado muitos ensinamentos que ela trouxe. Para mim, o que ela falou é entrega, se entregue. E tudo isso foi possível também porque ela se permitiu, se entregou a viver uma jornada de conhecimento que é o Método MAVE, um método para você viver um relacionamento de alto valor e despertar essa mulher de alto valor aí dentro. Como a própria Nath trouxe, né? Não estou aqui para te ensinar a ser mulher, mas eu estou aqui para lembrar que esse é o seu poder no seu relacionamento. Use ele com sabedoria, não esqueça do seu poder e entenda como é que funcionam os relacionamentos. Se você quiser se inscrever para a lista de espera da próxima turma do Método MAVE, viver tudo que a Nath está vivendo e a sua história, ou seja, né, que é melhor ainda porque é a sua história, clica no link da bio para se inscrever. A próxima turma do Método MAVE, que vai ser em setembro agora, de 18 de setembro, eu vou fazer a primeira aula do aquecimento. Eu espero você. Um grande beijo. Você pode escutar todos os episódios do podcast Ítalo Ventura no meu canal Ítalo Ventura Podcast ou escutar em todos os aplicativos de podcast, seja para Android ou para iPhone. Só procurar Ítalo Ventura Podcast. Essa série, O Segredo das Mulheres de Alto Valor, ela tá incrível, incrível mesmo. E se eu fosse você, eu assistiria todas, tá? Cada história é melhor do que a outra. Um beijo. Tchau, tchau.